Fala galera do segundo ano, que é o professor Eduardo Barreto. Na aula de hoje a gente vai fazer a correção do capítulo 14, capítulo que fala sobre o efeito da luz nas plantinhas. Lá na página 44 da Biologia 2 de vocês, moçada, livro 4, a primeira questão diz o seguinte: crescer para as plantas não significa apenas aumentar de tamanho, significa também adaptar-se ao meio ambiente. Essa adaptação é conseguida por meio de modificações no crescimento, como os tropismos, os natismos, os tactismos e as mutações. Meus amores, se vocês não estão lembrando o que é tropismo, nastismo e tactismo, sugiro vocês a voltarem, assistirem a videoaula falando sobre isso, porque é extremamente importante para a gente, certo? Então vamos lá. Considerando as respostas das plantas a fatores externos, é correto afirmar que, letra A, no filobriófita, o deslocamento dos anterozoides em direção à oosfera é um caso de nastismo. Não, meus amores. B. O movimento dos cloroplastos nas plantas lentilhas d'água, de acordo com a intensidade luminosa, é um caso de fototactismo? Sim, moçada. Primeiramente, tactismo é quando ocorre o deslocamento do organismo ou da célula ou de estruturas celulares em direção a um estímulo, certo? Na letra A, ele está falando que é nastismo. Nastismo é quando o movimento ocorre independentemente da direção do estímulo. A luz pode estar vindo nesse sentido. Se a planta está para cá, ela não vai virar para a luz, ela vai fazer o seu movimento, como abrir a pétala, por exemplo, no caso das 11 horas. Isso é nastismo. Show de bola? 2. 2 está falando sobre fotoperíodo. Bom, vamos lá. O comprimento do dia, fotoperíodo, controla a floração, fotoperiodismo. As plantas de dia curto são as espécies que florescem quando expostas a um período de luz menor que um fotoperíodo crítico. As plantas de dia longo são as espécies que florescem quando submetidas a um período de luz acima do fotoperíodo crítico. As plantas neutras florescem independentemente da duração do fotoperíodo. No caso da planta neutra, moçada, quem vai controlar a floração não é a luz, é um outro estímulo qualquer, beleza? Sei lá, concentração de sais minerais no solo, disponibilidade de água, não sabemos, certo? Temperatura. As ilustrações seguintes revelam o comportamento de plantas submetidas a diferentes fotoperíodos. Plantinha de dia curto, fotoperiodismo é essa linha tracejada aqui do gráfico. Note o seguinte, que ela é plantinha de dia curto, beleza, plantinha de dia curto. Quando eu dei um dia longo, note que ela não floresceu. Quando eu dei um dia curto, dia é a luzinha aqui, beleza? Note que ela floresceu. Show de bola? Agora, quando eu dei o mesmo período de luz, mas no meio da noite eu interrompi, eu não floresci, beleza? Na verdade, moçada, não é o período de luz, mas sim o período de escuridão. Lá na nossa videoaula a gente falou sobre isso. Não é o período de luz, mas sim o período da ausência de luz. O que essa plantinha aqui teve? Essa plantinha aqui, para ela, como ela não tem cérebro para raciocinar, ela teve um dia curto, uma noite curta, mais um dia, outra noite curta. Tudo bem? Então, essa plantinha aqui está se comportando como uma plantinha de noite curta. Legal. Vamos às alternativas. Com base nas ilustrações anteriores, é correto afirmar que, letra A, plantas de dia curto precisam de uma noite longa, não interrompida, para florescer? Verdade. Lá no exemplo está bem evidente isso. Quando eu interrompi a noite curta, eu não floresci. 3. Leia o texto a seguir e analisa as ilustrações. A planta com coloração branco-amarelada, praticamente aclorofilada, crescimento exagerado dos entrenós, caule delgado e alongado, folhas com limbo pouco desenvolvido, ápice caulinar voltado para baixo, na forma de gancho, e sistema radicular relativamente pouco desenvolvido. É o que está mostrando aí na imagenzinha. As características apresentadas correspondem ao fenômeno de... Bom, moçada, esse fenômeno aqui, de ficar com um entrenó muito grande, a gente vai chamar de estiolamento. É quando a planta vai dar um estirão para ver se ela consegue atingir a luz, por exemplo,
certo? E dá para saber que essa plantinha B cresceu no escuro justamente porque ela fez esse estilionamento. Porque se ela não fizesse, ela não precisava, se ela não tivesse no escuro, ela não precisava fazer esse crescimento tão alongado. Show de bola? Então, letra D de dado. 4. Os vegetais apresentam movimentos característicos. Sobre os movimentos vegetais, é correto afirmar que, letra A, videiras apresentam gavinhas, ramos modificados que promovem a fixação das plantas em uma haste, em um movimento denominado quimiotropismo? Não, moçada, isso aí seria tactismo. A resposta certa seria letra E. Os movimentos, não importando a natureza e a direção do agente que os provocou, denomina-se nastismo. Foi exatamente aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Se a luz está aqui, a plantinha vai fazer seu movimento independentemente da onde está vindo o estímulo, certo? Eu não vou voltar para o estímulo. Se o movimento fosse realizado virando para o estímulo, isso seria tropismo e não nastismo. 5. O estiolamento refere-se ao conjunto de características apresentadas pelas plantas que se desenvolvem no escuro. Diante do exposto, baseando-se em seus conhecimentos, analise a afirmação correta. Bom, vamos lá, moçada. Primeira, as sementes que germinam no escuro crescem menos em comprimento, são amareladas e não apresentam clorofila. Não, molecada, elas vão crescer mais. A resposta certa é a letra C. O estilhamento é um mecanismo adaptativo que permite que as sementes germinadas em solo mais profundo tenham chance de alcançar a superfície, podendo, para tal, usar todas as suas reservas. Moçada, imagine o seguinte, a semente está muito fundo lá no chão. Bom, ela tem que usar tudo que ela tem para poder crescer, para alcançar a superfície do solo. Belezinha? Mudando aqui. Exercício rosinha. Vamos lá. Uma planta de dia curto foi submetido a fotoperíodos esquematizados nas figuras 1 e 2. Bom, note que o exercício falou que é uma planta de dia curto. Beleza. Planta de dia curto quer dizer que a plantinha vai ser de noite longa. Se eu interromper essa noite longa, ela vai florescer? Não, porque ela é de noite longa. O que está acontecendo aqui para a plantinha é que ela teve dia, noite, dia, noite. Ela teve noites curtas. Show? Sobre qual das condições 1 ou 2 a planta florescerá? Vai florescer na situação 1, pois é o período onde teve uma noite longa sem interrupção no meio dela. Belezinha? 2. A figura a seguir mostra um pé de maracujá. A estrutura apontada pela seta, essa gavinha aí, quando encontra um suporte, prende-se a ele. Essa resposta é um caso de tigmotropismo. Tigmo, moçada, é tato. O crescimento aqui vai ser proporcionado em direção ao tato. Conforme a plantinha vai notando que tem um local bom para se fixar, ela vai crescendo nessa direção. Show? É o que acontece também com as trepadeiras. 3. Uma planta colocada em um ambiente mais ou menos escuro, submetida a uma iluminação unilateral, apresentou-se conforme um esquema abaixo. Então, note que a luz está vindo para cá, e aí note que a plantinha virou para o ladinho da luz. Qual é o fenômeno observado? Fototropismo. Qual é a substância responsável por esse movimento? Alcina. Lá na nossa videoaula a gente explicou como que funciona esse deslocamento aí. C. Como você explica a curvatura do caule em direção à fonte de luz? Acontece que a alcina, no lado mais escuro, ou seja, esse ladinho indicado caule, vai ficar em maior concentração, provocando o crescimento dessas células do lado escuro, curvando o vegetal para a luz. Vamos à questão de número 4. Considere os seguintes movimentos vegetais.
e está pedindo para você dizer o nome desses movimentos, certo? Então vamos lá. Primeira afirmação lá, primeiro movimento. Orientação da inflorescência de girassóis em direção ao Sol. Bom, moçada, Sol a gente chama de hélio, né? É só a gente lembrar de heliocentrismo. Lembra disso? Show de bola. Esse movimento em direção ao Sol do girassol, a gente vai chamar de heliotropismo, uma vez que eu vou crescer em direção ao Sol. Belezinha? 2. Deslocamento dos anterozoides de musgos em direção à oosfera. Eu vou chamar isso de quimiotactismo. A oosfera, moçada, libera substâncias no ambiente para atrair esse anterozoide. Show de bola? É um quimiotropismo positivo, porque eu estou indo em direção à oosfera. Terceira afirmação: movimento dos folíolos de uma mimosa sensitiva. Ou uma sensitiva, dormideira. Bom, moçada, eu vou chamar isso daí de sismonastismo. Quase que não sai, beleza? Que é aquela sensaçãozinha ao toque, ao tremor, a despolarização da membrana. E por último, crescimento do tubo polínico em direção ao óvulo é quimiotropismo. Eu vou crescer em direção ao óvulo. 5. Se no esquema a seguir a planta durasse se no esquema a seguir a planta durante alguns dias der lentamente uma volta em torno de si, a cada minuto e de acordo com o sentido da flecha, ao fim desse tempo você espera que... Bom, moçada, aqui a gente está trabalhando o geotropismo, porque quando o caule está deitadinho, o que vai acontecer? As alcinas vão se acumular aqui e a alcina acumulando aqui vai fazer crescer para poder fazer com que a plantinha suba, comece a crescer para cima, certo? Só que como ela está girando, ela vai ficar sempre distribuindo essa alcina em quantidades iguais. Consequentemente, essa plantinha vai crescer deitadinha. Show? Então vamos às opções. Letra A. Não haja modificações no sentido na direção ou no sentido de crescimento do caule. É verdade, a plantinha, se ficar rodando aí do jeito que foi descrito, ela vai crescer nesse sentido. 6. O que é fotoperiodismo? Fotoperiodismo é aquele período de luz que incide na planta exercendo uma determinada função, como é o caso da floração, certo? Se uma planta de dia curto e outra de dia longo tem ambas um fotoperíodo crítico de 12 horas, como se comportarão quanto ao florescimento nas seguintes condições? Letra A. Ambas submetidas a 11 horas de luz. Bom, moçada, a planta de dia curto, ela vai florescer, porque se o fotoperíodo é de 12 horas, eu tenho que ter menos de 12 horas para poder florescer. Então, a de dia curto vai florescer. Já a letra B, ambas submetidas a 14 horas. Bom, 14 horas eu tenho mais que 12 horas. Então, vai ser uma planta de dia longo que vai florescer. 7. As plantas têm um comportamento fundamentalmente diferente do comportamento animal. Os animais podem fazer movimentos rápidos e precisos graças aos seus músculos e à sua coordenação nervosa e sensorial. As plantas, por sua vez, realizam movimentos lentos, praticamente imperceptíveis, mas que lhes permite um ajustamento adequado aos estímulos ambientais. Sabendo que o crescimento das plantas é estimulado por fatores externos ambientais e internos hormonais, responda às seguintes perguntas. Letra A. Que fatores ambientais direcionam o crescimento dos órgãos vegetais para cima ou para baixo do solo? Bom, moçada, para cima e para baixo do solo, eu vou ter o geotropismo e o fototropismo. Show? São os principais que vão fazer o crescimento para baixo ou para cima do solo. Explique o efeito da poda para a ramificação. Com a remoção da gema apical, a concentração de aia cai, ativando as gemas laterais a se desenvolver. É isso que acontece. 8.
O desenho a seguir ilustra um fenômeno que ocorre em vegetais. Beleza, tá aí. Letra A. Que nome se dá genericamente a esse fenômeno? Fototropismo, crescimento em direção à luz. Qual o hormônio que determina a ocorrência desse fenômeno? AIA, alcina. Letra C. Em qual região do vegetal esse hormônio é produzido? Moçada, o AIA ele é produzido na gema apical, beleza? Lá na pontinha dos galhos, lá nos meristemos. 9. Em um experimento, um pesquisador submeteu uma determinada planta com fotoperiodismo crítico de 12 horas a 3 tratamentos que diferiam com relação ao fornecimento de luz e obteve os seguintes resultados quanto à sua floração. Ele deu 14 primeira situação. Ele deu 14 horas de luz, beleza? E 10 horas de escuro e não floresceu. Bom, moçada, se eu fiquei acima do meu período de luz, significa que eu sou uma planta de dia curto. Show de bola? Então a resposta certa, letra D. 10. Observe o esquema a seguir. Tem o caule, tem a raiz, a luz está vindo lateralmente. Considere também as seguintes afirmações. Primeiro, a alcina migra do lado mais iluminado para o não iluminado, tanto no caule como na raiz. Verdade. Segunda afirmação. O caule passará a apresentar fototropismo positivo, porque a maior concentração de AIA, de alcina, no lado não iluminado, faz com que nele ocorra uma distensão celular. Verdade, ele vai crescer, vai virar para a luz. E terceira afirmação, a raiz passará a apresentar um fototropismo negativo, porque a maior concentração de alcina no lado não iluminado inibe neste a distensão celular. Moçada, quando a gente está falando de hormônio vegetal, a gente falou sobre um gráfico da concentração de AIA no caule e na raiz. E nós vimos o seguinte, que quanto mais AIA eu botava, mais o caule é desenvolvido. Só que altas concentrações de AIA inibem o crescimento da raiz. Assim como baixas concentrações de AIA fornece induz o crescimento da raiz e cancela o crescimento do caule. Eles são ao contrário, beleza? Show? Bom, meus amores, esse aí foi o capítulo 14. Espero que vocês tenham curtido. Bem tranquilinho, bem mole-mole. Beijão, meus amores. Tô morrendo de saudade de vocês. Até a próxima.